Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre a importância do voto. Bom, Charles, hoje começa na TV e na rádio a propaganda eleitoral gratuita. A gente sabe que muitas pessoas ainda não sabem em quem votar. Qual dica você daria para elas, então, prestarem atenção nesses candidatos e fazer uma escolha consciente? Primeiro, não se basear apenas no programa eleitoral. Há outras ferramentas à disposição do eleitor, como, por exemplo, a consulta aos financiadores da campanha do candidato a prefeito e a vereador. Lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, você encontra a relação detalhada dos financiadores de cada candidato. Isso é importante porque, se o eleitor sabe que um determinado grupo apoia um determinado candidato, ele votará nesse candidato sabendo desse compromisso. Então, é uma maneira do eleitor já saber como será o comportamento dessa pessoa caso ela seja eleita. Agora nós temos o horário eleitoral. Nesse ano foram distribuídos aos partidos políticos 175 milhões de reais para a manutenção deles. Ou seja, cada eleitor brasileiro paga, cada um de nós paga R$ 1,26 para manter os partidos políticos. Fora isso, nós ainda arcamos com a propaganda eleitoral. O processo de produção de um programa eleitoral é caro demais, é oneroso demais, até pela qualidade da televisão brasileira, no sentido técnico, no sentido do formato. Mas não se baseie apenas no programa eleitoral. Busque conhecer aonde este candidato atuou anteriormente. Aí tem a questão também das redes sociais hoje em dia, né? A gente tem visto com muitos como uma ferramenta, mas aí existe uma polêmica de como regular isso para poder ser feito o bom uso. Eu queria saber do professor Aloysio a opinião. Essa questão da regulamentação eleitoral é um processo histórico. Mesmo o vídeo que passou, o primeiro vídeo que assistimos hoje, tratou exatamente desse processo histórico da regulamentação. Ora, o atual processo de propaganda eleitoral tem uma regulamentação. Por exemplo, grandes shows um dia eram permitidos, hoje em dia já não são mais permitidos, e assim vai. A mesma propaganda visível nas ruas e nas avenidas. Uma época tinha uma certa conotação e hoje ela tem uma outra conotação. Isso fica o grau de regulamentação que se estabelece nessa relação entre candidatos e os respectivos eleitores. Ora, as redes sociais, ou naquilo que diz respeito, especialmente a respeito à internet, as formas de comunicação virtual, tendem a ser, para o futuro, um instrumento mais requerido nesta área, ou seja, onde as campanhas eleitorais provavelmente vão avançar. Agora, quanto à regulamentação, isso cabe ao próprio processo histórico. Não tem como você regulamentar antes de. Ou seja, é no processo de vir a acontecer que a regulamentação vai acontecer. O senhor acredita que as redes sociais elas podem realmente influenciar nessas próximas eleições, já que esse uso ele se faz muito maior hoje em dia? Mas isso é evidente, na medida que circulam informações. Seja a partir dos próprios candidatos, seja a partir de setores organizados, no sentido de fazer valer alguma ideia, com certeza as redes sociais têm importância e terão mais importância no futuro do que tem hoje. Isto é algo inevitável a ocorrer proximamente. E é uma crescente, né? Para ir encerrando, eu queria saber do Charles sobre a questão da lei de acesso à informação, que é mais uma ferramenta que o eleitor tem aí. Como é que as pessoas podem utilizar essa ferramenta? Eu acho que não tem ainda, apesar de ser a lei de acesso à informação, não existe muita informação a respeito ainda de como se usar. Bem, um mecanismo é aquele que eu falei anteriormente em relação aos financiadores da candidatura, né? Nesse momento. Saber quanto ganha um parlamentar, saber quanto ganha um prefeito, não muda muito na hora de escolher, de votar, né? Nós falávamos antes das redes sociais. Eu não voto em um candidato porque ele tem uma conta no Facebook ou no Twitter, né? Eu voto no candidato porque ele sabe utilizar esses meios com profissionalismo para me convencer de que a mensagem política que ele quer passar é a mais adequada para o momento da minha localidade. Em relação à lei de acesso à informação, um bom critério é o seguinte: enquanto prefeito, o candidato que hoje disputa a reeleição, digamos, ou disputa a eleição, adotou medidas de transparência na sua gestão, publicou os salários, mostrou o que é gasto no orçamento do município, mostrou para onde os recursos estão sendo destinados,
há iniciativas em algumas prefeituras nesse sentido, de esclarecer e de dar maior transparência à aplicação orçamentária. Isso ajuda. Isso denota que o candidato tem um compromisso, por menor que seja, mas um compromisso com a transparência. Bom, tá certo. A gente vê sempre que a informação é realmente o melhor caminho, né? Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. No próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo. Aproveite o intervalo, participe conosco. Conexão TV, @unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e no Twitter, @tvunicinos. A gente já volta.